Oi, pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz aqui em mais um episódio do Podicólogas. Meu nome é Karina Pirró. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E a gente vai fazer hoje um encontro muito especial de falar de uma profissão que deveria ser a mais remunerada do mundo, que é a profissão mãe. Estamos aqui com 3 mães, 2 do lado de lá e uma do lado de cá. E uma tia babona. Que é a Nicole e a Camila. Sejam muito bem-vindas. A gente vai ter um super bate-papo falando de tudo que envolve a maternidade. Tem muita mãezinha aí, ou tá se preparando para ser mãe, ou não quer ser mãe. E acho que vai ser um bate-papo muito legal com vocês. E sabe que esse tema de maternidade já foi pedido para mim nos directs? Que bom! Já me pediram, porque eu acho que pela questão hormonal que acontece Também. durante todo o processo, né? Porque não Sim. é só durante a gestação. Não. E, inclusive, no consultório, até um adendo aqui, eu tive a oportunidade de, quando fiz estágio na faculdade mesmo, 12 estágios obrigatórios da faculdade, um foi clínica de fertilização. Porque tem toda uma questão vinculada Nossa! ao... Demais. Tipo Parte assim, tem emocional um monte da de mãe, gente aham. que não tem nem nada que justifique organicamente, mas que, de repente, assim... Tá ali, tá gestante e aí perde aquele bebê. E tem pessoas que vendem carro, casa. Então, o apoio emocional, ele é fundamental. E também a pressão que a mulher sofre de ter que ser mãe. Tudo Sim. isso envolve uma questão psicológica muito grande. Eu quero só fazer uma homenagem de amor pro Pigmeu. E falar que te amo muito, que tenho muito obrigada. orgulho de você. Ih, Tô a gente muito já vai feliz começar assim, chorando. de que você tá aqui, de verdade, Obrigada. assim. Você é um exemplo de vida. Ai, E eu desejo toda a sorte do mundo pra você, tá? Você é muito especial, de verdade. Estou muito Obrigada. feliz por você estar aqui, por ter trazido a linda da Camila com você. Então, Esse é o Podicólogas. eu de verdade, eu espero que Deus ilumine seu caminho e que você seja um sucesso, assim, no que quer que seja que você escolha fazer. Amém. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Então já começa falando o seguinte pra gente. Cada uma de vocês, tá? Define o que mudou em você quando você virou mãe. Ai, mudou tudo, né? Muda assim. Quando a gente decide ser mãe, eu não sei se a Ká tem a mesma percepção em você também, Karina, mas assim, parece que você vai encaixar o seu filho na rotina que você já tem. É como se você fosse fazer algo a mais. Então, eu vou me inscrever para um curso, eu vou fazer não sei o quê. Então, você pensa assim, eu já tenho isso aqui. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho aqui meu relacionamento, eu tenho aqui meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer. E eu vou ficar ainda mais feliz, porque eu vou introduzir uma criança aqui, um filho idealizado, né? E vai ser maravilhoso, a gente vai ter aquela família de sonhos e vai ser tudo perfeito e eu vou encaixar dentro do que eu já tenho, né? Então, essa era a minha percepção. Então, eu organizei tudo de uma forma que era assim... então o bebê mama de 3 em 3 horas? Então tá bom. Então eu tenho um consultório pertinho de casa, porque daí eu consigo amamentar, voltar, atender, voltar a amamentar de novo. Então, assim, tinha todo o roteiro, né? E eu sou bem controladora, assim. Eu acho que é o pior perfil para maternidade. Acho que quem é mais deixa a vida me levar é muito mais tranquilo. Quando você tenta controlar muito, você percebe que a maternidade vem Que perfeito que você tá falando. exatamente para mudar tudo e mostrar que você não controla mais nada, né? Nada, você pode esquecer. E aí aquela vida que você já tinha, não é que você vai conseguir encaixar um bebê nela. Não, você vai mudar completamente a sua vida, né? Ela muda. Você que vai se encaixar na Você vida do se bebê, né? Exatamente, você se encaixa na rotina, a prioridade é sempre ele, né? Então, eu acho que isso mudou muito, que eu tive uma mudança muito grande, acho que foram 2 questões para mim. Uma questão do controle, então eu percebi que eu ia ter que abrir mão desse modo controladora, né? E a segunda, eu acho que veio muito com uma questão de energia para mim. Assim, na questão de energia, que todo mundo fala energia feminina, energia masculina, eu era uma pessoa que vibrava mais nessa energia masculina, assim, de vamos fazer, vamos não sei o quê, vai dar tudo certo, e sou forte, nananana. E quando eu engravidei,
eu mudei completamente o meu emocional. Ela tá aqui para provar. Eu virei uma pessoa que eu me sentia frágil, eu queria ser acolhida, eu queria ser cuidada, mimada. Eu tava insegura de tudo. Eu me perdi em mim, assim. Sabe que você fala, nossa, eu não sei mais quem sou eu, o que são as questões dos hormônios, o que não, o que é uma questão de personalidade mesmo. Eu fiquei, assim, muito perdida. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Eu senti muito isso, né? E a minha gestação, por exemplo, eu não tive nada físico. Nada. Eu nunca vomitei, assim. Eu não tive nada. Então, sabe tudo que a gente estava conversando antes do sono, né? Que você falou que teve muito sono. Eu não tive sono. Eu não tive enjoo. Eu não tive dor no peito, que todo mundo fala, é um dos primeiros sinais, né? Vai tomar banho, já sente a água cai, dói o peito. Eu não tive nada disso. E eu meio que me preparei para isso, né? Então, o meu psicológico tava nisso, assim. Eu vou enjoar muito, eu vou ter muito sono, talvez eu tenha questões de sensação de desmaio, porque era uma coisa que eu já tinha na minha vida. Então, eu me preparei psicologicamente para essa questão física. E na minha cabeça, para quem tinha uma gestação planejada, era uma delícia, né? Tinha essas questões Tudo físicas bem, que toma o devia ser Vonal, ruim. tá tudo certo, né? Mas eu ia estar muito feliz, porque eu desejei, né? O Henry foi super planejado, desejado. Então, para mim, quem não estava feliz na gestação era quem não tinha planejado. Quem aconteceu de supetão ali e teve que, de repente, abrir mão de alguns sonhos para conseguir lidar com aquilo. Não estava esperando e aí dá aquele baque até a pessoa se acostumar com a ideia. Só que para mim, não. Assim, eu fiquei grávida, eu queria muito. E depois eu comecei a entrar, assim, numa tristeza, uma coisa que... pra mim, eu queria chorar todos os dias. Tudo me magoava. Então, qualquer brincadeira... Olha. Ia num lugar, sabe, assim? E eu queria ter esse... Sabe aquela coisa que a grávida chega e todo mundo... dá espaço pra grávida sentar, sabe? É paparicada. Eu demorei muito para ter barriga de grávida também. Então, as pessoas demoraram um pouco para me ver como grávida e até a família. Então, era meio que todo mundo cobrava, assim, que eu tivesse igual, né? Assim, seu corpo não mudou, então bora lá, né? Vai ser forte também, continua. Então, tinha muitas essas coisas assim, eu chorava. Aí minha mãe falava assim, nossa, mas você não é de chorar. Por que você tá chorando? Você é forte. Eu pensava, eu não quero ser forte, eu quero ser fraca. Eu tenho um momento de ser fraca. Então, assim, eu acho que essa parte emocional pegou bastante. Por isso que é tão importante a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, né? Os podcasts me ajudaram muito. Eu consumi muito conteúdo de maternidade, assim, principalmente no meu puerpério. E me abraçou, sabe? Veio num lugar, assim, que eu senti que eu não estava sozinha, que tinham outras mulheres que estavam passando por aquilo. Então, essas duas questões me mudaram. Eu senti que eu comecei a vibrar muito numa energia feminina que eu não tinha, né? Muito de acolhimento, de, sabe, assim. E que eu mudei, que eu precisava que outras pessoas começassem a tomar a decisão por mim, é diferente do que é na minha vida normalmente, né? Então, entre eu e meu marido, era sempre... dava a palavra final. E aí, eu comecei a ficar numas que... eu preciso ser cuidada nesse momento, né? Então, eu acho que eu... comecei a ter um outro tipo de atitude que eu não estava acostumada. Então, isso foi um ponto importante. Essa questão do controle, que eu comecei a abrir mão e hoje eu consigo levar a vida um pouco mais leve do que eu levava antes, né? Então, acho que esses dois pontos foram Muito os mais bom. importantes. E você, Ká? Eu acho que foi um pouco do oposto, Dani. Eu já sabia muito do que esperar. Eu sou tia, né? Então, eu vi a minha ex-cunhada, eu vi a minha irmã grávida, né? 2 vezes cada uma. Então, eu sabia muito de como era uma rotina com uma criança, do que as coisas como mudavam. Então, eu já sabia muito do que esperar. E eu já imaginava como eu me sentiria grávida dos mal-estares, né? Que dá na gestação. Mas rola, assim, uma desconstrução. Tem que rolar, porque você passar pela situação é totalmente diferente, né? A gravidez também foi muito planejada, foi muito desejada. Mas quando você está vivendo, eu tive muito sono, eu tive muito mal-estar no começo. O pessoal do trabalho não podia saber ainda que eu estava grávida. Então, trabalhar não podendo falar o que eu estava sentindo foi muito difícil, né? Mas dentro do âmbito familiar, foi tranquilo, porque eu já esperava que eu fosse me sentir daquela maneira. O meu marido já me conhecia, ele sabia, eu sou muito intolerante para dor, eu sou muito chorona.
Eu sou o contrário, eu sou frágil. Então, eu acho que ele já esperava por isso e eu realmente fiquei assim Eu acho que existe também os dois lados. Eu fui forte em alguns momentos, mas eu fui frágil também em certos momentos. Então, o começo foi muito difícil. Então, esse momento da gravidez, o mal-estar, trabalhar, eu trabalhei até um dia antes do Miguel nascer, né? Então, até na sexta-feira, o Miguel nasceu no sábado. Então, foi tudo muito intenso, tudo muito corrido, né? A gente sente que a gente perde um pouco a mão também, porque o tempo vai passando, você fala, tá até 9 meses. Cara, você pisca e o bebê tá no seu colo. Então, assim, é uma mudança muito radical, né? Então, eu não sei nem dizer assim... Tem horas que eu sentia que eu estava preparada para aquilo, tinha horas que eu falava o que eu tô fazendo, né? Mas, sem dúvida, depois que ele nasce, a mudança é total. Cabeça para baixo. Sabe o que eu queria falar? Acho que a Ani trouxe um ponto importante, que ela falou assim, eu me preparei para uma questão física, certo? Talvez se eu fosse engravidar de novo... Eu me prepararia para uma questão psicológica. É possível se preparar para uma questão psicológica? Qual que é a sua opinião sobre isso? Putz, sim, e eu vou te falar como. Vou puxar um assunto que é muito legal, tem a ver com isso. Eu lembro que alguns momentos, não estou falando de gravidez, em alguns momentos da minha vida, Nath, eu sempre converso com meu marido e eu falava assim, eu não sei se eu fiz a escolha certa para minha vida. Eu parecia que de vez em quando eu tinha umas dúvidas que eram muito complexas, tá? Não era dúvida do tipo, não estou satisfeita com isso. Era uma coisa muito complexa. E eu sou uma pessoa feliz na psicologia. E aí, um dia, depois de estar casado comigo muito tempo, eu estava de novo fazendo essa reflexão complexa. Ele falou assim, Ká, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá na TPM? Aí eu falei, que dá mais raiva, né? Perguntar isso. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, presta atenção, porque em alguns momentos, não é todo mês, tá? Não era cíclico, mas às vezes pulava um mês, vinha o outro, né? Vai saber se é de um lado do ovário ou não. Ele falou, você tá fazendo sempre pergunta complexa e logo depois você fala que desceu a menstruação ou que você tá com cólica. Eu tô achando que toda vez que você tem uma questão complexa, você tá na TPM. Aí eu comecei a prestar atenção e é absurdo isso. A questão, olha, gente, essa é uma das dicas muito interessantes para muita mulher que tem TPM. E aí, depois disso, Nath, quando vinha a questão complexa, ao invés de eu entrar nela para pensar, decidir, será que eu devo fazer outra faculdade? Será que eu falava assim, será que eu tô na TPM? Era esse tempo passar. E aí, quando eu olhava e tava, eu falava, que bom, não preciso resolver. É hormonal. Então, eu diria isso. Não tem como a gente resolver a questão hormonal. Sim. Só que a questão hormonal te deixa frágil e talvez você... mergulhe nessa onda. Eu falo que tem um radinho na cabeça quando a gente tá sobre a via do hormônio. O radinho toca e você fica ouvindo a música. E a hora que você sabe que aquilo é TPM, isso aqui deve ser da gravidez. Deixa eu ficar esperta ao invés de eu ficar dançando com a musiquinha. Sim. Mas vai sofrer os sintomas, mas talvez você saiba que a origem é hormonal e não fique achando que a sua vida tá toda errada. Será que era isso mesmo que eu queria pra minha vida? Não questiona. Geralmente, que eu costumo falar, assim, uma coisa que eu trago, é que eu acho que a gente tem uma definição muito padronizada socialmente do certo e do errado. Certo. E, tipo, chorar não é bom. Sentir raiva não é bom. Sim. Em compensação, rir é bom. Não sei o que é bom. E aí, a gente tem esse bom e mal que vai permeando a nossa vida desde os nossos ensinamentos. E aí, geralmente, o que eu trago, isso vale pra todo mundo, independente. Mas é tipo assim, eu tô chorando muito. E qual é o problema de chorar? Sim. Chora. E separar emoções boas e emoções ruins, né? A gente vê isso muito até tipo na assim, parte de educação permitir. de filho, Não pode. Porque, sei lá, porque eu tô grávida e a gestação foi planejada, tenho que estar feliz. Exatamente. Não posso chorar, Não posso me sentir porque mal. eu não tenho esse direito. Exato. Tipo assim, eu que quis isso daqui. É. Mas e daí, às vezes, você quer pular de paraquedas, deu um ruim, você ficou Tô com medo. tetraplégico e, você pode falar, mas foi você que quis, você foi lá pular. Me lembrou muito. Não, né? Tem outras questões, assim, que eu acho que são legais. Sim. O que você pensou, Ká? Me lembrou muito você falando do eu não posso me sentir assim. Durante a gestação, eu tinha muito sonho de ter o parto normal, natural. E o Miguel, ele ficou a gestação inteira encaixado. Cabeça Cefálico.
Não, Não, o quadril encaixado na minha pelve, Ah, então tá, sentado. E isso foi extremamente frustrante. A Nicole me Pélvico, acompanhou, foi pélvico. Ele ficou extremamente. Lembra o quanto eu fiquei frustrada. E cada consulta que eu ia, falava assim: não, calma, dá tempo. E aí você chegava e falava para os amigos, para a família: mas que besteira, né? O importante é vir com o importante é saúde. nascer bem. E a gente sabia que isso realmente era mais importante. Mas o quanto aquilo me deixou mal, angustiada, o quanto eu chorei. E aí eu não queria chorar na frente das pessoas, porque todo mundo achava aquilo uma besteira. Sim. Mas o quanto eu estava feliz e realizada de estar grávida, mas eu estava preocupada. Uma quebra de expectativa, né? Você criou aquilo, teve aquele plano na sua cabeça que você falou, eu quero ter esse parto o mais natural possível, eu quero parecido com o meu. E de repente você tá frustrada porque entra na questão do controle, que daí você não controla. Que rola, assim, que às vezes, não sei, sim, tá? Sim, com Mas certeza. aí a gente até levantar essa questão. Saúde. A gente tem uma pessoa em comum que a gente conhece que foi fazer xixi no carnaval e caiu um bebê na privada. Só isso aconteceu. Tipo, ela foi no banheiro e ela teve um filho. Ok, não sabia, não sei o que, segunda gestação, tipo. E aí entrou numa mega de uma discussão em casa, do tipo assim, não, isso é impossível, porque, meu, o bebê se mexe, nananana. E aí eu falei pra Nicole, aí a Nicole falou assim, meu, eu fiquei 26 horas em trabalho de parto e tal, não sei o que, como assim, não sei o que. Eu falei, Nicole, sabe o que eu acho? Tipo assim, você não sabe, talvez o fato de você não saber... Sim. Meu, seja grande parte do processo. Porque Exato. às vezes, tipo assim, a pessoa tá com uma dor no braço, tá vivendo mó bem. Aí ela vai no médico e fala, é câncer. Aí ela morre em 2 meses. Mas ela tava há 6 anos com o bagulho, sem saber, e não morria, não é? E tanto que tem várias vezes que os caras falam assim, tipo, aconteceu já com um idoso. Sim. Ó, não vamos contar, porque não vai operar, não sei o que. Aí o idoso dura 10 anos, né? Sem Aí saber. com pulmão, câncer no pulmão. Aí Exato. você fala, pô, quanto que o psicológico não influencia? Mas total. E na gestação, tanto, em todas as fases, né? É, porque eu acho que Desde tipo, o assim, vocês planejamento, estudaram. de você e aí, querer. talvez assim, você engravidou sem querer, você tem, tipo, menos idade, você leu menos, você não sei o que, não sei o que. você Aí não o se médico importa vira e tanto fala também, assim, né? tá encaixado, vai ser cesárea. Você fala, ok. Ah, não tá chorando das chupetas. Você fala, tá. Agora, quando você leu e quando você sabe, você fala assim, ai, não, tem que passar, E é porque muito difícil o você periquito separar. cura a doença Se vocês são fono, né? Então, e aí essa questão é muito complicado pra gente, porque como fonoaudiólogas, tem Muita coisa, muita né? coisa que a gente estudou. O mamar, a e que te chupeta. exatamente, que tem uma cobrança muito maior, porque pra mim era assim, nossa, se eu der chupeta pro meu filho, eu vou rasgar meu diploma junto. Eu enfio a chupeta na boca dele, meu diploma eu vou estar rasgando do outro lado. E eu escutei muito, assim, as outras pessoas, até psicólogas, pessoas que eram da área da saúde, falando assim, olha, você vai ter que separar o seu lado mãe e o seu lado profissional, o seu lado fono, não vai dar. Só que na minha cabeça é muito difícil fazer isso, porque até hoje porque eu penso assim, poxa, mas eu quero o melhor para os meus pacientes, eu vou orientar o melhor, e aí para o meu filho eu não vou fazer, eu vou fazer o inverso do que eu estudei, o que eu sei que é melhor, né? Então, isso é muito difícil. Quando você tem o conhecimento, todos os benefícios... A área da saúde para bebê normal, sofre, não, né? É porque você se cobra, né? Aí Que nem você a fala, Camila poxa, sabia que era importante parto exato. normal. E por isso a frustração. Porque talvez para outra pessoa você fala assim, vai fazer cesárea. Você fala, ai, que ótimo, eu posso almoçar no shopping. Posso marcar, vou fazer minha unha, vou Porque dar uma me maquiar. Eu tive uma amiga que ela almoçou fora e foi ter a bebê. Porque era cesárea, então eles foram comer no shopping e aí nasceu a filhinha, sabe? Tipo, bonitinho, toda maquiadinha, toda certinha e tal. Conseguem imaginar se uma fono sofre o que uma psicóloga pensa quando tá educando? Isso é muito difícil, Deixa chorar, né? não deixa chorar, nananana. Ai, que se eu falar e aí ele ficar com isso gerar um trauma. Nossa, E vocês cara. Isso é fazerem horrível. psicologia positiva, né? E nem todos os dias você vai conseguir Não. ser essa melhor mãe. Nossa. Né? Nem todos os E dias com você vai certeza estar você vai disposta errar, a... Mas não com intenção. Ah, deixa eu Não falar é. uma coisa que eu... lá no começo eu falava muito disso como psicóloga e mãe. E aí vocês podem me falar se vocês sentiram isso. Quando nasce um bebê, eu comecei a falar que nascem 2 nenéns. Nasce o nosso bebê e nasce a culpa. Cara, nasce mesmo junto. minuto. Vocês também sentiram Pode isso? pôr a hora junto. Não. É o mesmo horário. Não tô muito tempo com ele, tô muito tempo com isso aqui, não tô. Não precisa nem nascer, eu acho que na gestação Não, você já acho- sente isso. Você vai comer uma besteira que você tá morrendo de vontade, aí você pensa, puxa, será que eu podia estar comendo isso? Ai, será que eu já não tô comendo besteira demais? Ai, será que isso não vai afetar? Aí você começa a ver um monte de estudos que já falam que o que a mãe se alimenta na gestação já pode repercutir Nossa, né? em outras questões. E a periquita, Mas é amiga? isso, a periquita foi o que eu falei, o periquito cura doença grave. Não, eu tô pensando na... Ah, é.
Eu falei, você não pegou o gancho, eu falei sozinha aqui. Porque foi o seguinte, vou contextualizar as meninas. Essa semana, a Marcela subiu um corte à noite, eram umas 9 horas, eu acho. Quando eu acordei, de um psicólogo, eu nunca né? vi tanto comentário na minha vida. Ele é neuropsicólogo e ele trabalha com neurofeedback. E é um amigo nosso e tal, que veio no podcast, e ele falou o seguinte, que cada vez mais os estudos estão apontando a correlação existente entre a microbiota Sim. saudável e a saúde mental. Sim. E que, inclusive, existe algumas pesquisas que corroboram o fato de que quando o bebê nasce de cesariana, aumenta o índice de autismo. E aí, ok, né? Trouxe um dado. Porque fez um passa no canal levantamento. vaginal e aumenta E ele fala contato isso, com que bactéria. o contato com o canal vaginal é essencial, muito importante, tarará. E aí a mulher pegou e falou assim... meu. É o periquito. Não, ela pegou e entendi, colocou entendi. assim no comentário. Porque aí começou todo mundo, meu, que absurdo. Nossa, que ridículo. 3 psicólogos que querem culpar as mães. Vocês querem culpar as mães. Porque a culpa agora é da mãe. Porque não sei o quê. E não é nada disso. A gente tá ok? citando, o cara tava estudando, Enfim, citando era um estudos. dado. Ok, né? Aí a mulher colocou assim... Até parece que periquita vai curar esse tipo de doença grave. Ela morreu de rir, a gente morreu. Eu não consegui, eu tive um ataque. E aí eu gravei os stories, falei assim, nossa, eu tô rindo tanto, não sei o que, coloquei o comentário. Ela veio e trocou uma ideia comigo no direct. Ela, mas não é, Nathalie? Mas levou numa boa, pelo menos, né? Não, gente boa. Até parece que periquita vai Mas curar sabe o esse que eu tipo de acho? doença grave. É que a maternidade, ela já vem nesse lugar de culpa, né? Muito. Muito. Então, o que acontece? Imagina, por exemplo, a Ká, que tinha o sonho de ter o parto normal. Aí virou uma cesárea, né? No meu caso, virou uma cesárea. O dela já antecipadamente já ia ser uma cesárea. Aí você começa a ver esses estudos, não é que tem... Nossa, você Aí você já assusta. começa a falar assim, nossa, Meu então Deus. agora... E Além se de você tudo- realmente tiver um filho que tenha, né, alguma condição, e você escuta uma coisa dessa, Você vai se mexe preocupar num quanto? lugar muito ruim. Então, assim, é difícil isso, porque tem um lado profissional, que são dados, e dados são dados, certo? Mas tem esse outro lado emocional que é muito importante na maternidade, Sim. né? Então, imagina quanto que uma mãe lendo aquilo, que teve uma cesárea, às vezes por opção ou não. Ela já tem Não, culpa de imagina base. uma Ela já mãe começa que teve uma assim, cesárea e nossa. tem um filho com Então, autismo. aí ela pensa assim, Total. fui eu. A culpa foi é minha, Só né? que, na verdade, foi o que eu coloquei em todos os comentários. Eu falei assim, gente, a cesárea, muitas vezes, ela não é uma escolha, ela é a única opção. E ela salva vidas. Ela é necessária em muitos momentos. Tipo É uma assim, e cesárea ela necessária. veio justamente, só que o que os estudos, minha percepção, posso estar Sim. errada. Eu acredito que o estudo científico, ele vem no sentido de aumentar a qualidade de vida. Então, por exemplo, ficou comprovado que isso é uma verdade. Puxa, Se como a ficou gente, comprovado, tá, gente? Calma. Podemos simular um imunizante que as crianças que nascem de cesárea a gente pode possa usar? ficar. Podemos Ou diminuir pegar a o número bactéria- de cesáreas que são agendadas, por Isso, exemplo, talvez que não não teriam necessárias né? também. Isso. Tem outras Mas eu questões. acho que é nesse intuito, Nesse assim. caminho, e mas não, é tipo assim, difícil, né? jamais você culpar a mãe. Porque, cara, tem muita. Não tá. Nada tá no nosso controle. Não, e Não ninguém- tá. e ninguém precisa Não culpá-la, tá. né? E Ela até se o negócio culpa. da amamentação, que eu acho que, tipo assim, é uma coisa Sim. que as mães ficam muito culpadas, porque todo mundo sabe a importância. Nem sempre tem mãe que não tem leite. Exato, e você vai fazer o quê? Não foi, Aí eu você vai falar, contei. "A culpa é minha"? Ô, amiga, eu tive 3 meses de leite. Secou, secou, lá. acabou. E Aí não eu é a pegava o primeira. negócio, ficava espremendo, porque falava que tinha que ir até 6 meses, juro. Eu tirava isso aqui, até E você 6 fala, meses. "Quanto mais eu estimular. Aí Ah, você se fiz machuca, tudo né? pra estimular. Tirava isso aqui e falava, ai, tô. Tipo, parecia um remédio pra minha filha, né? Aí quando deu 6 meses, falei, ah, chega, vai desespremer. Mas vai criando, né? Vai tendo muitas Tem a parte mudanças. positiva, né, da gente ter contato com essas informações, Sim, né? Porque. com certeza. Mas eu queria falar dessa questão dessa culpa mesmo, que é muito. Sabe uma frase que eu não gosto, que é quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Nossa, porque quando nasce o bebê, você tá totalmente despreparada. Não nasce uma mãe, nasce Nasceu uma pessoa que tá o se desespero descobrindo, humano. desespero, né? Então, eu lembro que o Henry tinha dias de vida e a Ana chegava em casa assim, ia ficar com ele, e ele começava a chorar. Ela falava assim: isso aqui é choro do quê?
Ele tá chorando o quê? E eu pensava assim, Eu não sei. eu pensava, o dele eu não sei, o meu é de desespero, com certeza. Eu tinha que saber? É esse... Nossa, eu já sou mãe, então eu deveria saber. Então o choro que ele tem, eu já tinha É que nem mãe de decifrar. gêmeos, você tem que saber um e outro, né? Exato, aí você fala Imagina, assim, eu não gente. sei, e agora, né? Mas Eu você acha que não sou mãe, sabe? né? Você acha que mãe de gêmeos às vezes olha e No fala, "Cara, comecinho, quem no será que é comecinho. o Rodrigo?" Não, eu tenho duas. Ah, não, tipo, mais pra frente, sim, mas no começo Mas no começo não errado. sabe. Não, eu conheço muito duas louco mães de isso, gêmeo né? que falaram que tinha que colocar Pulseirinha pra pulseirinha identificar. com cor. Se são gêmeos idênticos, às vezes pode ser realmente muito difícil. Não, todo Ó. bebê é Todo muito bebê é muito parecido. parecido. Ô, mães de gêmeos, escreve aqui. De gêmeos. Escreve aqui embaixo você que é mãe de gêmeos. Como que Nossa. faz Pra isso? gente saber. Mãe de gêmeos. Mãe de Juro gêmeos, por Deus. parabéns. Eu tenho uma angústia de pensar nisso, que, cara, nossa, eu não consigo nem... Eu nunca quis, Nossa. porque tem muita gente que nem a questão da romantização, né? Tem uma romantização em gêmeos. Então a mulher descobre que são gêmeos, ai, que Ai, que lindo, coisa. nananã, tá. Eu nunca Coitada. tive isso. E a nossa avó é gêmea, né? Então tinha uma Nossa. chance de ter. Quando eu ia fazer ela Não, tem um lado bom, que será é que tipo são assim, gêmeos? ninguém vai te já cobrar o fui, irmão, entendeu? É. Já vai tudo, Já tipo, fui quando eu dois. arranquei o dente do siso, foi os 4 de uma vez. Aí todo mundo falou assim, ai, que louca. Mas é um único pós-operatório. Ah, pra que eu arrancar um dente? Aí eu vou sofrer, aí eu vou eu cicatrizar, aí vou não sei o mas quê. o- Só que o problema é que, meu, Ah, mas gêmeos na hora faz que uma você- barriga, cara, eu tenho angústia de gente grávida. Vamos falar de corpo, Tipo então. assim, Vamos falar de corpo? nossa, assim, dos outros não. Mas de pensar em mim, tipo assim, ai, de você olhar, de você, nossa, e Essas aí são as fantasias pré-gestação. Estamos falando de tudo aqui, né? Mas é muita mudança no É corpo, muita né? mudança no corpo. Eu acho que de tanto escutar a Ná falando isso, eu não era também uma mulher que olhava pra uma grávida e achava linda, sabe? Nossa, olha que luz. É, que todo Ai, mundo que fala linda, isso, o cabelo não sei fica o que, tá lindo. iluminada. O Eu não cabelo fica achava. lindo. Fica Nossa. assim, a unha fica forte. Mas Depois cai, né? eu sempre achei mágico esse momento de você ter o poder de criar, de Nossa, gerar isso é uma outra maravilhoso. vida. Isso é uma coisa assim que desde que eu estudava na faculdade, eu achava a matéria É. mais legal, porque é só a mulher que tem esse poder, né? Então você vê que o homem ele nunca vai saber o que é você ter a capacidade de você gerar uma outra pessoa. E até hoje eu olho pro Henry assim, eu penso, gente, Não fui eu que acredito fiz. que fui eu que fiz. Eu montei, só que eu criei essa orelhinha aqui, esse nariz. Esse fui coraçãozinho eu. que bate, fui eu. Nossa. É uma coisa incrível que você vai vendo, né, nas imagens, vai fazendo ultrassom, e aí de uma sementinha, de repente, já tá enorme, e aí você fala, nossa, em uma semana muda completamente o bebê, né? É a Então, coisa mais linda que isso existe na vida. É magnífico, né? Então você tem essa sensação e diminui a hora que você tá grávida, porque tem essa questão e você não se importa tanto. Não é que não se importa, tá? Se importa. Sim, É mas a lógico hora que bate o mudança faz. coraçãozinho, parece que você não lembra mais Tira nada, um né? pouco o outro peso, né? Você tem aquela relação de amor. É diferente. Uhum. É diferente. Pelo menos pra mim foi diferente. Mas é lógico que você começa a não se encontrar muito nas suas roupas, né? Então, assim... Não consegue nossa, ficar. Você quer ficar arrumadinha, É, começa a servir só esquece. aquela calça, E só assim, aquela blusa. Até Aí você quer pôr até um uns 6 moletom meses, também, até uns porque 6 você- meses de gestação, a pessoa não sabe se você tá grávida ou se você engordou. você fica Então aí você põe esquisita. aquela roupa que a barriga não tá durinha, aí fica aquela barriga mole, aí fica aquele quadro largo, aí fica aquela coisinha soltando pra fora da calça. É difícil demais. É muito difícil. Por assim. mais que seja, gente, você olha, não vou dizer que assim que eu não me achava bonita. Eu gostava do que eu via, mas eu pensava assim, o que os outros vão pensar? Eu vou trabalhar, e aí eu ponho o jaleco, meu jaleco já não fecha mais. E aí os pacientes ficavam assim, não falavam. E aí às vezes eu falava, eu tô grávida, né? Porque você ficava com medo. Não, porque assim, eu trabalho Pra com ajudar o gente. outro, Eu né? trabalho com idoso. E idoso não tem filtro, vocês sabem, né? Então às vezes tinha idoso que falava, olha o tamanho do quadril. E eu falava, Nossa. É tão grávida. né? Ah, é? Você tá gordão, eu falei, eu tô grávida, né? Mas é uma mudança muito louca, as roupas não te servem, você vai se adaptando. Ou é aquela E mulher também que... você pensa, vou comprar roupa nova, que eu nem vou usar. Exato, eu ia chegar nesse ponto agora, que o meu pensamento foi, eu não vou gastar com isso, Não. porque Daqui a aí pouco você vai vou- tentando se adaptar. Você compra uma peça ou outra, porque Não, você precisa se inevitável. ajustar, né? Mas, no modo geral, você vai tentando se adaptar. E aí você olha e você fala, caraca, tá apertado demais, tá legal. Mas tem um outro momento que é bom a gente falar. É aquele que a gente acha que vai ter um neném e vai sair magra, né? Sim.
Que daí vai... Aquela calça É jeans a Barbie. anterior... Você lembra daquela Barbie que ela tirava a barriga? Você lembra? Era muito da hora. Viu o nenenzinho. Eu nunca imaginei que eu fosse sair com uma barriga de E 6 aí meses, você só né? tirava a barriga, porque quando o neném nascia, ela saía Era uma chapada. capinha, né? E o neném. Tinha uma molinha assim. Gente, eu acho que é uma das maiores ilusões. É. Eu me olhava de pijama e parecia que eu estava não com a mesma barriga ainda. Mas tava assim, grávida, né? De Eu falava assim, 4, esqueceram 5 um bebê meses. aqui dentro, porque realmente fica muito grande. Esqueceram a ainda. placenta, Exato. né? E aí aquela foto bonitinha de Demora. maternidade, de você tirar na porta do quarto, eu nem tenho. Eu acho não que fiz. tem Você não tem? Não fiz. Mentira. Não fiz. Eu fiz dentro do quarto, de ladinho, escondidinho, assim, porque eu tava morrendo de vergonha. Eu tava me sentindo não, você muito tem. lá. Não, mas aquela foto que se não você aquela divulgar, clássica, né? eu não É, fiz tipo isso, que- porque eu me sentia muito mal. E eu falava assim, por que eu tô assim e as blogueiras que eu vejo não estão? Ah, Aham. sim. E por que vocês acham? Vamos Eu falar. acho que tem- Tipo, opinião. O que você acha? Porque, cara, é impressionante, né? Inclusive, tem uma que eu sempre mostro pra Nicole, que é uma esposa de uma pessoa famosa, que ela fez um parto na banheira. E aí o neném acabou de nascer e ela tá amamentando na foto. Cara, não tem 0 de barriga. Como? Eu acho que tem questão Será- genética, né? Tem. Porque assim, eu perdi rápido o meu peso. Eu acho que tem os dois lados. Tem quem demora pra perder e tem quem perde rápido mesmo por uma pura Mas eu acho questão que de você... genética, E o que eu ajuda acho. bastante também, eu acho que é a A amamentação. amamentação ajudou muito, É. né? Mas aí... Mas porque não é pra você- todo mundo. Exatamente, porque não é aí, pra aí todo eu mundo. posso entrar nesse... eu A falo que Cá eu e a também Nicole, a gente sempre amamentou. foi os opostos, porque eu não vou ter meu peso inicial, eu não vou ter meu corpo inicial e eu amamento. Aham. Né? Então, eu até mandei esses dias conversando com a minha consultora, eu falei assim, caramba, falta peso pra caramba, 5 quilos pra caramba pra eu perder. Como que funciona esse negócio aí de Seu bebê tá com emagrecer? quanto? O mesmo tempo dela, 6 meses. 6 meses. Uhum. Então, ela falou assim, Cá, isso realmente é de mulher pra Não, mulher. mas a Nicole, tipo, em 3 meses doente, mentira, na maternidade ela já tava... Não, tava com uma barriga. Ela nunca foi, cara. Não, nunca foi. olha, eu engordei bastante na gestação, mais do que eu previa. Eu engordei 17 quilos, então acho que daí também tem mulheres que controlam mais o peso, que engordam pouquinhos. Mas você se cuidou, não se cuidou? Não. Não? Eu me cuidei até os 3 primeiros meses, que é pra formação neural, e aí eu tinha um controle maior, tava ali mais receosa. Mas depois dos 3 meses, parece que foi assim, agora É pode? mesmo? Nossa, aí eu comi. E eu também tive várias questões na minha vida, assim, a gente se mudou muito nesse período, porque tava reformando o apartamento. Então, minhas coisas estavam tudo encaixotadas, a gente mudava de um lugar pro outro, ficava morando de favor, hora na casa da minha mãe, hora na casa dos meus sogros. Então, não tava um ambiente que eu conseguia, por exemplo, fazer uma as alimentação. marmitinhas e não sei o que. Era assim, o que dava, era muita comida, assim, de pode falar, iFood? Muito iFood, enfim, sabe? iFood, tô sendo aqui as minhas. Ó, não vamos achar A ruim. gente deu risada, mas não é Inclusive, a gente tava brincadeira. pensando assim, que Não não é, é podia chegar ter uma bom coisinha leitinho, aqui, entendeu? né? Um comes e bebes. E aí, era isso, era o que dava. Eu comecei a trabalhar muito também, né? Eu vou sair de licença maternidade, então queria deixar as coisas mais organizadas, tava treinando uma outra pessoa, enfim, tava uma vida assim bem tumultuada. E aí eu não me cuidei tanto, não. Tanto que eu fui numa nutricionista e o plano era engordar entre 7 a 9 quilos. Engordei 17, assim. Então, foi bem mais do que tinha no planejado. Mas não parecia, né? Ah, você achou que não? Olha só. Não, achei que Ai, você eu tava achei. tão bonita Mas- mesmo. Tanto que tem uma do seu Instagram que você, tipo assim, tá de vestido. Aí não parece. Aí quando ela fala assim, eu indo trabalhar. Ó, meu microfone. Broxa. Nathalie sendo Nathalie, gente. Aí ela vira de ladinho assim, ó, mas tô grávida. Eu falei, pô, da hora. Meu, Tipo, de ai, frente isso é um- não tá nem parecendo, Isso é sabe? uma coisa legal de falar, essa questão da avaliação pela barriga. Nossa, isso me dava... Olha, que as pessoas vão palpitar se seu filho tá bem ou não tá bem, se é menino, Sério? se é menina... De acordo com a sua barriga. Isso foi uma coisa que demorei muito. E pra com o ter seu barriga, nariz né? também. Se o nariz estiver redondo... Tem muito isso. Barriga Ai, pontuda, meu. barriga- Nossa, isso foi uma coisa assim que eu fiquei muito mal durante a gestação, porque eu demorei muito tempo pra ter aquela barriga clássica de barriga de grávida, né? E aí, foi meu aniversário, eu tava com 5 meses, e eu fui viajar com o tio, ele me deu uma viagem de presente, a gente tirou uma foto, eu tava de biquíni, de 5 meses, e postei. Ai, meu aniversário com o melhor presente da minha vida, aquela foto clássica com a mão na barriga. E eu tinha 0 barriga nessa época mesmo.
E aí eu recebi muito direct assim, nossa, tem certeza que seu bebê tá bem? Nossa, você não tem barriga de 5 meses. Ai, será que seu bebê não tá em sofrimento fetal? Nossa. Juro por Deus. E assim, pessoas mais velhas, sabe? Que já passaram por isso, que sabem como é difícil essa fase, como você tá emocionalmente abalada. E eu tinha acabado de ir no médico. Eu tinha ido no médico, por exemplo, sexta, era sábado. O primeiro comentário, você fala, não, tudo bem, essa pessoa é diferente de mim. Quando você começa a receber um monte de comentários, Você acha que tem coisa errada, você né? fala, tem alguma coisa errada, então e a realmente pessoa tá sabe. errado. E a pessoa Porque ela é sabe, a mais pessoa é mãe, velha, já foi, não sei o quê. Eu comecei pro Ti. Ai, será que tá É tudo mãe, bem é mesmo? tia, é vó. às Ai, vezes. será? Aí ele falou assim, lógico que tá, a gente acabou de ir no médico. Falou assim, não, mas será que não é melhor ligar? Será que tinha alguma coisa e ele não quis me falar? Será que não sei o quê? Segunda-feira eu voltei no médico, assim, de tão que eu fiquei pilhada com essa coisa da barriga. E eu perguntei pro médico, a gente fez, né, ultrassom, ele falou, tá tudo bem, tá ótimo. Eu falei assim, doutor, o que você acha da minha barriga? Ele falou, não, pelo amor de Deus. Ele falou, essas mulheres encanadas com barriga. Ele falou, se a gente desse diagnóstico pela barriga, não precisava de médico. Todo mundo ia olhar pra sua barriga e ia falar, seu bebê tá bem pela sua barriga, ou é menino Nem faz pela... pré-natal, é eu te redonda. garanto. Exatamente. E eu acho que uma questão da maternidade, assim, as pessoas acham que maternidade é algo É igual, universal. é. Então, assim, uma vez que eu fui mãe, eu já sei exatamente pelo que você vai passar, eu já sei exatamente como vai ser seu filho, eu já sei o que você tá errando e o que você tá acertando. E não é. É diferente, é diferente. Cada mulher reage de uma forma diferente para a gestação, tanto de corpo quanto de mente. E os bebês também são muito diferentes, Porque né? os seres humanos são únicos, São gente. únicos, e aí não, a gente não existe tenta... padrão, que é a mesma coisa que a gente tenta falar Exato. em toda vez que vem, tipo assim, ai, e eu que nasci de parto normal e não sei o quê. Cara, porque o ser humano é muito mais do que isso, é muito complexo. complexo Quando pra vocês gente falam, reduzir, tipo, né? ai, fui eu que fiz, eu já acho que não foi, você só serviu de depósito, entendeu? Tipo, pra mim é uma inteligência a mãe muito superior que, tipo, que não é, cara, que a gente é muito finito perto de tudo isso. Tipo assim, existe... É muita perfeição, você é só de muito... um ovo, cara, desculpa, mas entendeu? Tipo... Tem muita coisa que a gente nem sequer sabe ainda. Sim. Por mais que a gente estude, não sei o quê. E cada vez que você sabe, você vê que tudo tem uma relação. Tudo. Tipo assim, é a história da vida da pessoa, é a alimentação, é não sei o que. Sim. Formando um ser único. Tanto que tem uma frase que eu acho sensacional. Pega o corte, Marcelo. Quando uma pessoa morre, o mundo morre. Porque cada ser tem o seu mundo e enxerga o mundo de uma única forma. É. Porque a gente é único. Sim, com certeza. Mas o que eu digo de você criar essa É. vida é porque... Ah, não, entendi. É assim, você tipo, foi lá, seu teve corpo é uma capaz. relação, Seu né? corpo é capaz Não de fazer existia isso. esse Tipo ser assim, humano. Aí, de a repente, saiu inteligência um ser humano maior de você. Aí, deu não é pra que é você esse consciente, né? privilégio, É é. lógico que o seu corpo está trabalhando ali, mas é lindo, não deixa de ser um milagre. É de Sim. você se admirar, que assim, nossa, como assim eu tô produzindo isso daqui, né? Eu em uma semana, sei lá, às vezes a gente fala, o Ti falou, tá fazendo o quê? Eu falei assim, agora eu tô fazendo um pulmão nesse momento. Agora eu tô criando um coração. Porque é isso, você tá criando tudo aquilo, né? É Então, tão isso maluco magnífico. esse pensamento que eu tive uma experiência que talvez possa ser legal mulheres que têm dificuldade de engravidar, como eu tive. Ah, isso é Eu tive... A minha primeira filha demorou 4 anos e meio para eu conseguir. 4 anos e meio significa muitos meses fazendo teste de gravidez, sabe? Porque todo mês eu queria estar grávida e todo mês não tava. Então foi um processo bem dolorido. Nesse período, não preciso nem dizer que todo mundo falava por que eu não estava engravidando, né? Que a frase, deve ser estresse. Fica Cara, calma. Para de pensar É, nisso. para de Relaxa, pensar você nisso. tem que relaxar. Tipo, Se você relaxar, vem. isso. A hora que você não pensar, vem, tá? Então desliga o botão, viu, como dona? se isso fosse possível, Desliga né? o botão. Tipo, tem comentário sem noção, né? Mas tudo Sim. bem, é uma tentativa de ajudar. Então não tem como a pessoa desestressar. Eu não era estressada. Eu era uma pessoa que fazia academia, tinha uma vida legal, tava feliz com o meu casamento, só queria ter um filho. Isso não era estresse. Enfim. Mas, pulando um pouco a parte, eu engravidei, deu tudo certo. A segunda filha eu tive a mesma dificuldade, 4 anos esperando. E aí eu fiz fertilização. Certo. Aí eu tive um momento muito interessante que talvez outras pessoas possam ver as maluquices na maternidade, tá? Vou falar o que é uma maluquice da maternidade. A fertilização, você pega o espermatozoide do marido, o óvulo da esposa, fertiliza, tem lá o zigoto
e vai colocar em você depois que tiver meio Aí você pensou, amadurecido. será que é o meu mesmo? Não. Será que não trocaram? E Não, a esse eu não Maria tive. que vai- Não tive isso, porque eu tinha segurança com quem que eu tava fazendo e tal. Mas eu tirei... o zigoto foi feito numa sexta-feira e eu ia implantar na segunda. Então, teoricamente, eu tava grávida Ah, fora da ficou barriga. É, Olha que maluco. amiga, E aí, é uma mãe grávida com um bebê fora da barriga dormindo em estufa. Que legal. Era essa a sensação. Eu falo, e eram 2, né? Eram 2. Então, meus 2 filhos, eu pensava, estão na estufa. Agora, será que tá tudo bem? Será que a luz tá boa? Será que a temperatura tá boa? Confortável. E na segunda-feira, eu fui buscar o quê? Os meus 2 filhos. Cheguei lá, só tinha um. Porque o outro não tinha dado certo. Era a sensação de ter perdido um filho. E não Que deixa é- de ser, né? Tipo assim, se for olhar pela parte biológica... Exato, era. Eu perdi. Então, mas a maluquice, né? É um negócio que não dá pra explicar. não dá né? pra explicar. Eu senti. E quem tá de fora, né, para quem tá aí no processo de tentar engravidar, que tá num processo de fertilizar e não funcionar. Meu, tô me sentindo tipo em Madagascar. Você tá assim também? Porque é frio pra caramba? Nossa, pelo amor de Deus. Oh, Achei eu que era falei porque ela não- errado, é na era do gelo. Nossa, Mas daqui- Deus, eu tô cada vez Meu, mais tá gelado encolhida aqui, hein? mano do Dá céu. um desligado aí. Mas enfim, era só pra dizer um pouco que a maternidade Eu acho é... importante falar isso do pré, né? Porque a gente passa a vida evitando engravidar, né? Porque hoje a lembra gente quando passa a Nathalie falou? vida. Medo. Nossa, a pior coisa quando você é adolescente, tudo pode acontecer. Pode Mas a acontecer. pior coisa sem que pode engravidar. acontecer é você engravidar. Não, e acha, desculpa, e acha que você vai ter uma relação e vai engravidar, Ai, que é 100%. 100%. Aí você descobre que é 20%. Isso. Aí você fala, nossa, é nada. Por que, né? que ninguém Aí falou isso pra mim? Mas eu acho que quando você é jovem é mais, cara. Quando você é jovem é 200%. 27% quando você é mais jovem, e em torno de 20% com mulheres mais velhas. Mas quando É, você muda não pouco, quer, muda quando pouco. você não quer, Meu, 200%. Eu acho chance também, porque, triplica. meu, o que acontece, Não, e quando a né? pessoa fala, não, eu engravidei, tomando Do pílula no dia nada. seguinte, fazendo não sei o que, você fala, nossa, era pra Bom nascer dia. mesmo, era pra ser, porque você tendo Até uma o fato de, relação... tipo assim, meu, você engravidou, cara, era pra ser. Porque a Sim. chance disso acontecer é, É muito pequena. baixa. É baixa. Só que você vai descobrir isso quando você tá tentando. Isso. Né? A hora que você fala, não, então tá bom, agora eu quero ser mãe. Que também é uma questão, né? Porque eu sempre quis ser mãe, mas nunca chegava esse momento de eu falar, bater o martelo e falar, não, então é agora. Porque sempre tem coisas que você acha que você tem que fazer antes de ser mãe. Você fala, ah, não, mas ainda preciso Eu quero ficar terminar esse rica. curso. Pensou assim, ai, 3 quero babás. ter. Tava falando quero ter disso pra cá dinheiro. hoje. Eu falei assim, ai, cara, pra, meu, ter filho tem que ser muito rica. Que eu penso, ai, eu preciso de muita ajuda. Ai, Mas eu acho que tá muita gente com essa cabeça e demorando pra ter filho, esse é o né? problema. Porque Vai parece... estendendo mais, porque Só a gente que tem eu não- novos objetivos. Você vai colocando um Não, monte porque de você coisa na coloca sua um negócio que você frente. fala assim, ai, meu. E eu acho que ver a Nicole é pior. Porque me afasta, Sim. porque eu falo assim, nossa, o negócio é mó trabalhoso. É. Puta que pariu, Mas é bom, meu. porque daí você Nossa, se não planeja sei o que mesmo. e tal. né? Aí você fala assim, nossa, Não não, vai vou, não engravidar vai no dar dia, pra não sei não o quê. vai na ilusão, né? Não vai iludida, né? Só E que aí, daí que você a quer questão fazer é, mais? o nosso reloginho biológico Não não, caminha deixa. junto com a modernidade que a Não, gente tem, mas né? por isso, você ficar Então. rica, aí você pode ir pra Europa. Vou fazer um comentário aqui, ó. Ai, fala, conta Patrocínio. O que Conta aquela história do seu amigo. É muito legal. De Que você me qual? contou no almoço que ela tinha um amigo que... Não tem problema, né? Não, eu nem lembro o que é. Ela tem um amigo que ela e a esposa queriam muito engravidar. Só que ela não conseguia. E aí eles fizeram uma barriga de aluguel na Europa. Ai, Eles pô, foram foi pra demais. Europa pra ter uma barriga. Porque lá é permitido, não sei o quê. sim. E aí eles foram, namoraram pra comemorar, não sei o quê, voltaram pro Brasil. Quando voltou, ela tava grávida e os filhos nasceram no mesmo dia. No mesmo dia. E aí o marido não pôde estar na maternidade porque ele foi buscar o filho na Europa, velho. Que maluco isso. Esse é bizarro, né? Imagina a pessoa tentando engravidar mó tempo já. Não vai dar, vamos Mas o fazer que barriga. acontece? É aquele famoso Ou relaxou e desencanou. Pois é. É o que a Karina falou, que com ela não rolou. Só que Comigo é não muito rolou. difícil, porque, por exemplo, eu quis, né? Aí chegou lá, eu tinha minhas metas, né, pra bater ali a controladora. Tinha assim, então eu quero morar perto do consultório, então eu quero não sei o quê, eu quero casar antes, aquelas coisas que a gente planeja antes, certo? Aí tá bom, quando chegou,
no momento, faltava uma das metas ali, que era reformar o apartamento antes de ter o filho, né? E eu comecei a estudar já pra ver como era, né? Aquelas coisas, como melhor posição pra engravidar, aquelas coisas que a gente começa a pesquisar. Levanta né? as pernas, né? Tudo isso. Tem vários negócios. Eu tava consumindo várias coisas de maternidade. E aí comecei a ver que não era tão fácil assim quanto eu imaginava. Que aquele, nossa, a gente acha que é o 100%. Não, a gente acha que o espermatozoide foi no joelho e você já engravidou, né? Você dá um beijinho mais forte, você fala, nossa, essa daí. Sentou no ônibus quente, lembra que tinha isso? O homem tinha acabado de levantar. Lembra quando a gente Senta nadou lá em Manaus? E aí lá em Manaus tem um peixinho que tira a virgindade das Ai, que horror. E aí a gente ia no rio e ficava preocupada também. Falava assim, nossa, será que aconteceu? Mas é verdade. Os mitos da gravidez, né? Tipo, E aí, quando você vê que não é, então assim, eu cheguei pro tio, eu lembro que eu ia colocar o chip da beleza que vocês falaram aí no outro podcast. Tava tudo planejado, porque eu ia demorar ainda mais uns 6 meses pra gente começar a tentar. Ia casar, ia demorar mais uns 6 meses, tá? Tudo certo, e nesse tempo a gente ia reformar o apartamento. Quando eu vi, eu falei assim, não vou pôr esse negócio, porque vai demorar, vai que meu corpo demore mais pra absorver, porque, né, não é 100%, assim, não dá pra tirar, que nem o DIU, por exemplo. Falei, vai que demora mais pro meu corpo absorver, vai demorar mais ou menos uns 8 meses, e vai que eu demore 1 ano pra engravidar, né? Porque é assim, a chance mais ou menos 20% pra pra um casal fértil, né, sem nenhum tipo de problema. E eu tenho endometriose, então eu falei, puxa, pra mim vai ser esse 20%, vai ter um pouquinho menos ainda, né? Falei, vai demorar, vou demorar 1 ano pra engravidar. Falei, quer saber, vamos começar a tentar já, porque até rolar, não sei o quê, até vingar. Até, aí foi assim, mês né? seguinte. No mesmo mês, né? Até o mês Aí seguinte. o homem fala aquela frase de todo homem que é, você que sabe. Se você quiser, eu quero. Sabe, amiga? Você que sabe, sabe. então tá bom. Falei, então vamos começar a tentar. E daí vai ser bom, porque vai estar fazendo a reforma, eu não vou ficar ansiosa, porque se não der Isso. certo, eu vou pensar assim, melhor, tá Não tá reformando pronto o ainda. Eu já apartamento. criando vários mecanismos ali pra eu não Pra ficar não se frustrar. decepcionada, né? Falei, vai ser bom, aí eu tenho outras coisas pra me ocupar, porque eu tinha medo, assim, tá tudo pronto, agora vai, agora é a hora de engravidar. Eu falei, não, vai ser bom, que daí vai dar esse tempo, vou ficar tranquila. Não fiquei nada tranquila, assim. Eu lembro que quando a gente casou em novembro, né, 27 de novembro, já tinha passado meu ciclo e tal, aí eu pensei assim, puxa, será que dezembro vai ser mesmo? Sabe quando você fica assim... Nossa, eu lembro que era lavando louça, eu pensava, mas será que tá na hora mesmo? Será que não é melhor ainda esperar mais um pouco? Será que é melhor fazer tal e tal coisa? Você já começa a ficar cheia de dúvidas, né? Tá bom, se rolar, rolou. Em dezembro, tem ali os 15 dias, né? Aí seu período fértil, aí tivemos relação. Passou o período fértil, eu já tava ansiosíssima, pensando assim, nossa, será que deu certo? Será que eu tô grávida? Será que eu já não posso beber? Será que eu já não sei o quê? E assim, eu lembro que foram os 15 dias mais longos da minha vida. E eu só passei por uma tentativa que deu certo. Eu fico imaginando, por exemplo, você, cara, 4 anos e meio é sacanagem. Eu não consigo É sacanagem. Sabe? Porque em 15 dias eu já fiquei maluca. E hoje eu super entendo quando fala assim, relaxa, não tem como. Relaxa. A hora que você quer aquele mês. Você fala, agora eu quero, não eu quero é agora. na loja, né? E eu acho que quanto vai mais o lá. tempo passa, mais a ansiedade vai aumentando. Total. E você mais quer. Por vai isso- comprar mais testes. E eu acho que te deixa preocupada também, porque você fala assim, tem alguma coisa errada comigo. Deixa eu contar uma fofoca. ué. Eu fazia terapia nessa época porque o momento era muito difícil, fi. E aí, beleza. Fiz terapia. Teve uma sessão que eu resolvi que eu não ia mais comprar teste. Acabou. Chega. Não vou fazer mais. Acabou. Saí da sessão, parei numa farmácia, comprei mais um teste. Porque tava na época de novo de fazer o teste. Ou seja, E cara... agora que tem teste de ovulação? Aí a pessoa faz o teste da ovulação, ela faz o teste da gestação, aí ela faz o teste da... Porra, para, Meu, né, é velho? chato. É chato. E aí, Não, e, não pode comer canela. não, e pensa... Nem Você comia muita canela? Eu não lembro dessa coisa de canela. você começa a entrar, já começa, não pode pimenta, não pode ficar submersos em águas quentes.
Aí eu lembro que a gente- difícil, hein? Você fica submersa. Você tem que ficar na Numa banheira, velho. E você toma banho de Todo banheira todo dia. dia. Desculpa, não sabia disso, não. Mas pra quem tem uma banheira em casa é difícil, né? Você fala, ai, não posso ir na banheira. É, não pô. posso ir na banheira. Mas eu lembro que, assim, como eu não tive sintomas, né? Era férias nesse período, a gente foi pra uma pousada e só choveu. A gente foi pra Minas, assim, um lugar afastado que não tinha nada pra fazer. O que tinha pra fazer era tomar sol, ficar na piscina, curtindo um pouquinho, e só choveu. E aí que a gente foi, ficou só Na banheira. Aí você, ó. na hidro lá, no jacuzzi que tinha. E aí, depois eu lendo assim, porque eu pensei, acho que não deu certo, né? Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu ver o que eu podia fazer melhor aqui pra dar certo. E aí eu comecei a ler essas coisas. Ah, não pode... A gente tem muita coisa que é mito, É tá? Mas sensacional, assim... Tava né? grávida, Olhar tava vendo isso, o que tipo faz assim, É. viu, Will e a Nicole? E a loucura gente é humana? Dois seres, juro, de outro planeta. Cara, eu sou totalmente diferente disso. É incrível olhar como uma pessoa. Eu jamais eu iria olhar pra ele e ia falar, nossa. Porque eu penso assim, ai, Deus que... Juro por Deus. Penso assim, ai, se for da vontade de Deus, é uma coisa que é. Se não é... Mas é isso. Ih, Mas é meu, verdade. Mas Tipo assim, na eu hora jamais você eu ia fala- Mas olhar e quando- falar assim, nossa, mas quando que liga o os botão- pontos a melhorar. Quando vira a Não, mas chavinha quando. pra Se você ligar o botão de que. Então, é isso que eu ia falar. Uma coisa que tem total a ver com psicologia, né? É, a maternidade, se você deseja ser mãe e por acaso não tá conseguindo, ou né? Mesmo isso, então eu transei, será que de fato eu engravidei? É uma coisa que a gente não tem controle. Exato. E o fato de não ter controle é algo que é mais difícil de lidar, porque a gente está acostumada. Então, se eu preciso organizar a agenda, eu pego a agenda e organizo. Sim. Se eu quero arrumar minha casa, eu vou lá e faço. Se eu quero trabalhar mais, eu Você vou. quer comprar uma roupa nova? Você quer Você fazer precisa dieta? emagrecer, eu É. vou lá e depende só de Sim. mim, né? Isso. Exclusivamente de E eu mim. falava- maternidade, Isso não depende nem só de você e do seu marido, Não, do seu depende parceiro, de um- o que quer que seja. Depende de um bagulho, cara. Exato. E ninguém sabe o que é. sim. Tipo assim, por quê? Porque como que você explica o fato de que, tipo assim, São múltiplos fatores. né? biologicamente, a partir do momento que você implantou o zigoto, você tá grávida? Você saiu grávida, certo? Existem várias mulheres que biologicamente estão totalmente... Porque você não era uma mulher que tinha problema pra gerar. Tipo, apesar de talvez ser um pouquinho demorado pra conseguir, né, engravidar, a gestação, ok. Então, outras mulheres, assim como você, totalmente capazes, biologicamente falando, de gerar, também elas implantam. Como que você explica o fato de que elas perdem todas as gestações? E a pessoa quer muito, não é você falar assim, pô, porque às vezes eu já conheci gente, quando eu atendi, cara, que tipo assim, foi morar na casa dos sogros. Porque vendeu o vender a próprio casa pra conseguir apartamento pagar, pra pra fazer poder o pagar. Porque já era, tipo, terceiro ou quarto, tentativa. E assim... Mas você sabe, e uma coisa, né, que ainda bem que tem mudado muito, essa coisa que a gente tinha falado de culpa inicial, que a gente falou, ela foi também muito gerada pela própria psicologia. Sim. Porque teve uma época da que a culpa é da psicologia, mãe, né? não era só culpa, mais ou menos a total. culpa da mãe do tipo... algum tempo atrás diria, será que ela está perdendo o filho porque no fundo, inconscientemente, ela não quer? queria. Cara, deve ser né? devastador Que foi pra bem quem tá típico do tentando. começo da psicanálise, E inclusive, tem que vários fazia. memes até hoje, tipo assim, que os caras colocam, tipo assim, o cara vai no terapeuta e o cara fala assim, a culpa é da sua mãe, fecha a porta, tipo, e vai pra casa, entendeu? Tem vários, você nunca viu? É. Porque tudo girava, né? Não, Sim. eu estudei, né? Eu me formei em 2000, então em 98 eu tava lendo artigos sobre o autismo que dizia que era culpa de uma mãe gelada. Aham. A mãe que não tinha passou sentimento. rígida. Cara, eu tô falando de 20 anos, eu não tô falando de Tem um psicólogo, 200. eu não sei se é Vygotsky, ou se é né? Piaget, que ele fala que há de haver uma mãe suficientemente boa. É o... É outro. É outro? Não é nenhum desses dois? Porque É. esses dois falam sobre É o da minha amiga, desenvolvimento esqueci, que infantil. estuda. Jung? Não, Jung eu jamais Não. falaria isso. Daqui a pouco eu lembro da Tá mãe bom. suficientemente boa. E isso é bizarro, né? Tipo assim, como assim suficientemente Não, e boa? olha, posso Tipo, falar, a gente... E o pai não. Foda-se. Mas, trazer um dado sensacional que eu vi hoje. Aliás, de tem que fazer um corte podcast só de pai, né? Não, eu vi um corte de podcast hoje muito legal que o psicólogo trouxe um dado que Winnicott. eu não sabia. O Winnicott, tá? Lembrei. Ele falou que foi feito um estudo e que 90% do problema dentro dos presídios americanos, 90% é ausência de paternidade.
Tá escutando aí, né, amor? Olha. Você acredita? É, A ausência de paternidade. Cara, e olha, tipo assim, e provavelmente não é que essas pessoas não tiveram pai. Sim. Eles só não tiveram pai suficientemente bom. Isso. A Winnicota tá falando. Tem que ter um Winnicota, né? Pra colocar todo mundo no Os meio. pingos nos is aí, né? Que não é só... Cara, é tudo culpa da mãe, É né? culpa da Só mãe. que não, meu pai tem uma influência. Muita. Muita. Tipo, ambos. Mas sabe qual que é a questão? É que a gente põe uma expectativa na mãe É. enorme e no pai extremamente baixa. Então o pai, ele faz o mínimo do mínimo. mó paizão. Nossa, ele é um parabéns. paizão. É um assim, parabéns. nossa, você não tendo que reclamar, né? Porque o Thiago te ajuda, né? Ele troca a fralda. Troca a fralda, ele dá o banho da noite. Aí você fala, e quantas fraldas eu já troquei no dia? E quantos banhos eu dei? E ninguém vai te aplaudir porque você trocou a fralda. Olha, porque você- agradeça a Nossa, esposa essa que você mãe- tem. Olha que essa mãezão. mãe amamentou. Uau, vamos lá, colocar o tapete vermelho pra... Não, é só chicotada. É assim, o que você não fez. Ai, não era pra fazer desse jeito, tem que fazer assado. Ai, você... E tudo assim é uma crítica. Por exemplo, a gente tava falando a questão da chupeta. É assim, se você dá chupeta, vão te criticar porque você deu chupeta. Isso. Se você você não deu a dá chupeta, nossa... Coitado. como você- coitado, deixa o bebê ser bebê. Como você é chata. Nossa senhora, mas por quê? É bem melhor você ter um dentinho torto do que um bebê estressado. Depois põe aparelho. Depois põe aparelho. E assim, como se fosse só essa questão. Eu não julgo, assim, a Sim. gente julgava muito até de ser mãe, você julga mesmo. Você olha ali a palhaçada. Mas é porque criança é da sua fazendo birra. profissão. É da sua É, eu não, acho que Não, é do como mulher. senso comum. A gente olha a criança fazendo birra e fala assim, nossa, meu filho nunca vai gritar num restaurante. Nossa, Até ele gritar. Até não sei o quê. Meu você filho ter um com, filho e ele com fizer 3 isso, meses você gritando, né? Você fala, nossa, porque o meu filho imagina, porque não vai acontecer comigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E julga, e julga. A hora que você vira mãe, você começa a descobrir que tudo mata a criança. Tudo mata. Ai, tem morte súbita, não você pode sabia pôr que não coberta, pode não pode o kit colocar do cobertor, berço. sabia? É. Eu Porque não sufoca. sei, mas eu sei que eu punha o berço da minha filha assim, com medo dela Engasgar. engasgar. Ah, Dormia, coitada, minha filha dormia assim, Em pé, em pé. 35 graus, 40 graus. E aí as pessoas vêm te mandar umas tragédias de vídeo assim, ai, a menina que a mãe foi fazer a papinha, colocou na peneira, saiu o fio da peneira e a menina morreu. Aí assim, é tanta coisa que você fala assim, gente, uma mãe que consegue que essa criança vai até a vida adulta, Sobreviva. sobreviveu, é uma super mãe. É. Ela é uma Parabéns. top. Só aí já tá É bom, porque é um já, organismo né? muito sensível. E se você for pensar, tipo assim, realmente, somos vencedores. Porque o simples fato da gente sobreviver, cara, porque tem tudo contra. Não, e a gente ainda conseguiu passar a adolescência, né? Então a gente é sobrevivente mesmo. Porque tem tudo contra. Tipo assim, se você for ver, você não é um ser adaptado pra nem um pouco. Você depende o tempo todo, você não sei o que, não sei o que. Então, o simples fato de você ter sobrevivido já é uma grande coisa mesmo. Mas você tá sabe indo que contra. esse encontro que a gente está fazendo hoje, né, é só uma primeira porta para ter espaço para as mães, ou que não são mães também, estão pensando nisso, lembrarem que é muito importante encontrar, como você fez, você falou no começo, um grupo de mães, para que você possa falar das verdades que acontecem com você e que você acha que não deveria estar acontecendo porque você imaginou uma maternidade diferente. Então, eu acho... As pessoas falam muito que a maternidade, ela afasta as pessoas. E, na verdade, não é que ela afasta. A gente se aproxima de outras pessoas. Então, por exemplo, nós nos aproximamos por conta da maternidade. Porque a gente, literalmente, a gente viveu a mesma fase, com uma semana de diferença dos nossos filhos. Então, assim, eu falo, foi uma salvação, porque... a conversa, o Não, você desabafo. consegue de madrugada mandar mensagem, né? Tá acordada aí? Toma No aumentando. caso dela, o bebê dela dorme, o meu não. Então não dá muito pra fazer isso. Eu tinha minhas Mas, amigas de madrugada. Mas, gente, não, mas isso é muito sério. Porque, assim, você vai conversar com uma amiga que não é mãe, ela vai te ouvir, ela vai te acolher. Mas você ela não conversar com sente alguém que é mãe, ela pode não passar exatamente a mesma situação, mas ela sabe do que você tá falando. Sim. Então, às vezes, eu sabia, a Nicole falou assim, meu, Henry ficou o dia inteiro pendurado no meu peito. Eu não tomo... Eu pensava assim, eu não tomo um banho, eu tenho que esperar o Thiago. Eu ficava assim, mas por quê?
Porque eu também sou mãe, eu tomo banho, se meu marido aqui tá... Mas assim, eu tava entendendo, porque eu sei como é a demanda. Eu sei que às vezes o bebê realmente não larga. E você não ter um filho, você vê a sua amiga com um filho, você... Ai, Meu, nossa, põe no carrinho, deixa chorando. A gente mas mandava você consegue. vídeo. Não, eu tô falando de frases... A gente falam. Não, eu tô falando de frases que as pessoas falam sem noção. Quantas vezes mandei foto pra ela com ele no carrinho, e eu tomando banho, com a porta lá meio aberta, e ele esgoelando na minha frente. Não, a Isso- Karina não sai de casa porque ela tem um cachorrinho filhote agora. E a gente tava falando disso no almoço. Quando a gente pegou a Marie, a cachorrinha Dani, eu arrumava a casa com ela, comprei um canguru pra cachorro. Porque ela esgoelava, velho. Era um negócio... Eu não consigo, cara. Eu prefiro Não dá. E o choro do não. bebê ele foi feito pra isso, né? Nossa. Pra te tirar Tirar do do eixo. eixo, Cérebro. Então, se você consegue fazer isso, Não. Não, não tem alguma coisa errada também, né? Nossa, Cara, é muito difícil ouvir um choro e não ficar, Não, né? mas Mas dá uma você ter angústia. uma rede de apoio, sem dúvidas, é fundamental, né? Eu pude contar com a minha mãe, com a minha sogra. A Ani isso é também muito teve importante. muito apoio. Mas você ter amigas passando, mulheres passando pela mesma fase, isso é fundamental. A gente teve esse privilégio, né? Graças Porque o Henry nasceu num sábado, o Miguel nasceu no sábado seguinte. Então, e 2 meninos, e a gente com a mesma profissão. Então, muitas coisas iam de encontro. E mesmo assim, são bebês completamente diferentes. E isso que eu É que falei mudou a da lua. pluralidade. Mudou a lua. É que o peixes de fevereiro é totalmente diferente do peixes de março. Mas era porque, assim, tinha umas demandas que a Ká tem e que eu não tenho. E vice-versa. E, assim, a gente estudou as mesmas coisas, né? A gente fez os mesmos cursos, assim. Então, aquelas táticas, sabe, que ensinam. Por exemplo, vamos falar de sono, né? O Henry era um bebê que dormia bem à noite. Então, desde ali de uns 15 dias, mais ou menos, ele tinha um despertar noturno, né? Então, ele dormia das 8 até hoje, né? Das 8 às 3 da manhã, acordava, mamava e dormia até às 6. Então, Eu não sei o já que é deu isso. um super alívio, Eu também não. né? Foi um privilégio, eu sei que é um privilégio. E aí, o Miguel, não, o Miguel tem vários despertares, dormia 1h30, 2 horas acordava, tal. E a Quando Ká, não é de hora em hora. e a Ká me mandava mensagem assim, o que Tipo- eu faço? Me ajuda. Eu falei, A não gente tô fez fazendo o mesmo, nada que você não nós esteja fizemos o fazendo. mesmo curso. Nós compramos o curso, nós fizemos o mesmo curso. Curso de Mais sono, uma né? coisa para provar aqui. O que funciona para um, Exato. não funciona Até porque pra é outro bebê, o seu bebê outro dorme. bebê. Você usa a É mesma essa a questão, tática, é outro você bebê. embala no charutinho, você bota a mãozinha pra você usar roupinha quente, você usa não sei o quê. Cara, mas não funciona. E ele é tão bonzinho, né? Miguel é Aí, tão bonzinho. o Miguel hoje, o Miguel dorme sozinho. Eu ponho ele no berço, ele vira, chupa o dedinho dele, eu viro as costas, eu deixo ele acordado no berço ia e vou falar cozinhar, isso. vou lavar a roupa, não sei o quê. Aí ele acorda O e fica inverso. 1h30 lá, chacoalhando. Olha só, ele de manhã funciona super bem. Ele faz as sonecas no berço, ele dorme super fácil, né? E o Henry não, o Henry só dormia no peito. Você colocava É. no berço, tinha Até espinho, agora ele chorava, não até tá agora. dormindo. O Miguel, Mas o acordou Miguel, já, já dormiu, já acordou e o Thiago tá zanzando com Tentando ele até fazer ele agora, dormir. desde a hora que a gente começou. E eu o falava episódio. assim, cá, me ajuda, o que você faz, né? O que você faz com o Miguel pro Miguel A dormir gente no acha berço? que existe, Então, né? Não tem. Gente, não E tem, ela não tem falou, segredo, eu não tem não remédio. sei, ele dorme, ele chupa os dedinhos, ele chupa assim os dedinhos. Aí você pega o dedo do seu filho e pelo amor de Deus. E o Qual- dedinho do Na verdade- Henry na boca. E aí, o que você diria? Que o Miguel é noturno e o Henry é diurno? Eu acho que são bebês diferentes, com personalidades diferentes, com Mas que demandas talvez, diferentes. tipo Demandas assim, pode ser diferentes. que teu filho, quando crescer, ele seja uma pessoa mais noturna? Porque tem isso, Ah, não vocês falam acham isso como psicóloga? Que a pessoa já nasce com uma Mas personalidade? 50%. Não, eu não acho, mas tem uma teoria. Depois vocês podem assistir um outro episódio nosso que eu falo da teoria de personalidade Big Five. Você só esqueceu que corrompeu. Então eu vou falar. 50% da nossa personalidade é genética, tá? E aí são 5 pontos que são descritos. Daqui a pouco vão descobrir mais, né? O quanto que o bebê já nasce aberto a novas experiências, tá? Então, aberto a ir pro colo do outro, aberto a explorar quando começa a engatinhar. E aí seria o futuro adulto, que é restaurantes diferentes, viagens, muda de trabalho com facilidade. Curioso, criativo. Olha um outro traço, conscienciosidade, que seria a disciplina. Então, aquela criancinha na escola que a professora fala que vai ter prova, ele já anota, o outro chega no dia da prova e fala que Hoje Vai tem ter prova? prova? vai ter Você prova. avisou isso? Ninguém ensinou esse menino, tá assim. Ele é assim desde pequeno. O grau de extroversão,
o quanto a gente recarrega a nossa energia estando com os outros, seria o extrovertido. Ou recarrega a nossa energia estando sozinho, então vai ter o bebê mais sociável ou menos. A afabilidade, que é empatia. O quanto o bebê é empático com o sentimento dos outros, Você já tá? tentou isso pra ver? Já. Tipo assim, fingir que tá incrível. chorando e Aham. tal, e ver se tem E uma rindo reação. também. Você Ah. começa a rir assim, pode ser forçado. E Você ri mesmo assim, ele o bebê ri. olha, começa a chorar, daqui a pouco ele ri junto, assim, vocês ri. riem um do outro, isso é muito engraçado. E o último ponto que tem muito a ver com a nossa vida chama neuroticismo. O neuroticismo é o quanto é instável emocionalmente. Então já nasce mais com a amígdala, vamos dizer assim, com o sistema límbico mais sensível. Chora mais, precisa mais, as coisas saem mais do eixo. Você vai dormir na casa da mãe, saiu da sua casa, já sabe, saiu da rotina. Isso seria 50% e os outros 50% seria a própria vida. Então, Isso é incrível, você vê. é muito legal isso depois. Nasce. E, meu, você vai É. ver que de repente você vai pegar gêmeos ou trigêmeos ou não sei o quê. E Totalmente vai ter diferente. diferenças, Você porque, vê, tipo é assim, a mesma mãe, aquela mesma carga gestação, genética é. que foi daquele pai foi diferente. Ah, foi então só para distribuída de forma finalizar, diferente. eu vou te responder. Aí a minha filha, que dorme mais calmamente, que é a primeira filha, é a menina mais calma na minha casa. Mas ela é Pode ser diurna? coincidência, tá? Ela, não, não sei te falar. Ela tem dormido 9 horas da noite, talvez seja diurna. Mas eu tô falando de calma, tá? Não tô falando de diurna e noturna. E a minha outra, que acordava de 40 em 40 minutos, né? E que teve que tomar remédio até para dormir, tinha um distúrbio do sono. Ela mesmo depois tomou o remédio, aí amadureceu o sistema nervoso, tirou o remédio. Ela é a criança que range o dente, é a criança mais ansiosa em casa. Então, alguma coisa já parece que veio, tem. sim, uma Veio no chip. educação. Sim, sim. Sim, total. E você vê, né? Com uma mãe psicóloga, com uma irmã calma, Então, com um a pai minha- médico, não sei o que, poderia... Não, a né, primeira filha eu falei, mesmo ambiente e é tal, calma você porque vê. eu sou calma, é filha de psicóloga. A segunda eu falei, bom, eu não tem nada a ver. Nada a ver.